Nesta aula eu vou explicar para vocês como fazer o teste do resistor e qual a função do mesmo na placa. Essa é a quarta aula que eu estou postando hoje. Caso você não tenha assistido às aulas anteriores, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Assista lá a primeira aula, onde vai te ensinar como identificar os componentes na linha de um CI. Assista a segunda aula, que vai te ensinar a fazer o teste nas bobinas de placas de celular. Assista a terceira aula, que vai te ensinar a fazer os testes e identificações de capacitores na placa de celular. Após assistir as três aulas, aí você vem e finaliza nessa aula, que é a parte de resistores. Como prometido, aqui está a quarta aula postada hoje para vocês. Aqui no quadro, nós temos a simbologia do resistor. Então, no esquema elétrico, vocês vão ver esse desenho, esse símbolo que representa o resistor, ok? Ele vai ser identificado pela letra R. Então, no caso, conforme as aulas anteriores, vamos seguir aí a definição lá do CI. Então, suponhamos que ele seja o 5117, que faz parte daquela linha do 5100. O resistor, ele tem uma resistência representada em ohms. Então, suponhamos que esse resistor, ele tem aí 100 ohms. A resistência que vai determinar o fluxo de corrente que vai passar por ele. Então, quanto maior essa resistência, menos corrente passa pelo resistor. Quanto menor a resistência, mais corrente passa. Então, você imagina uma torneira de água. Quanto mais você fecha, mais resistência você está criando, menos água passa. Quanto mais você abre a corrente, menos resistência tem e mais água vai passar. Então, esse abre e fecha da torneira é onde nós temos o aumento ou redução da resistência do resistor. No esquema, na placa de celular, você tem vários resistores com resistências diferentes. Quanto maior a resistência, menor é a corrente que vai passar por ele. E quanto menor a resistência, maior é a corrente que passa sobre ele. Uma outra função que os resistores têm é o divisor resistivo. Eu vou explicar bem rapidamente como que funciona, mas se você quiser aprender mais sobre isso, é bom você estudar eletrônica, porque resistores, eles são bem complexos e bem extenso a sua teoria e o seu estudo, tá? Essa aula eu vou ensinar para vocês mais a parte prática, como testar, como ver a resistência, localizar lá no esquema e na placa do aparelho celular, tá? E falar também um pouquinho sobre defeitos. Então, o divisor resistivo, nós temos dois resistores ligados em série. Nós temos que saber a tensão que vai ter nesse ponto. A tensão aqui vai depender da tensão de entrada, suponhamos que seja de 12 volts, e do valor de resistência de cada um. Dois resistores iguais, eu vou ter no meio sempre a metade da tensão da fonte. Então, no caso aqui, eu teria 6 volts. Isso é um divisor resistivo. Os defeitos que o resistor pode apresentar. Ah, professor, resistor entra em curto? Não, ele não entra em curto. Tá? Não existe isso do resistor entrar em curto. O que pode acontecer com ele? É a sua resistência estar alterada. Então, de 100 ohms, ele vai, um exemplo, para 500 ohms. Então, os defeitos de resistores, resistência alterada é sempre para mais. É muito difícil um resistor ele ter a sua resistência alterada para menos. Então, quando vocês localizarem um resistor alterado, é sempre para mais. Então, vai passar menos corrente aqui que o circuito necessitava. E aí você identifica como? Primeiro, você tem que saber o valor desse resistor. Lá no esquema elétrico, no manual de serviço, no caso celular, que nós estamos analisando, nós vamos verificar lá quantos ohms tem o resistor. Né? 100 ohms, 4,7K, 10K ohms, 100K ohms, enfim. Vamos com o multímetro medir. Então tem que dar esse valor. Né? Tem uma tolerância aí de 5%. Se der um valor muito alto, ele está alterado. E o que pode acontecer com o resistor é ele abrir. Então ele vai abrir e aí não vai passar mais corrente por ele. E é muito fácil você identificar um resistor aberto. Tá? Então vamos lá para a bancada e para a tela do computador para localizar um resistor para fazer os testes. Bom, aqui na tela do computador eu estou com o manual de serviço aberto da placa que eu vou utilizar
E nós temos aqui um resistor. Então olha só a simbologia dele, como foi mostrado para vocês no quadro. Ele é o R5103 e ele é um resistor de 10K. Então eu vou abrir aqui para vocês a imagem do microscópio USB. Então é esse cara aqui, ó. Esse aqui é um resistor, esse aqui é um resistor também. Então os resistores, eles costumam ter o corpo mais escuro e eles são bem pequenos. Então vamos lá na placa fazer os testes e verificar se realmente ele tem aí os 10 ohms. Tolerância aí de 5%. Então olha só, ele está aqui do lado esquerdo, mas é muito difícil de você visualizar até de fazer o teste. O zoom máximo da câmera, então os componentes são muito pequenos. Então por isso que o microscópio digital USB ajuda. Mas vamos lá. Vamos ligar o multímetro e colocar aqui na escala de resistência, tá? Então o resistor, ele está aqui, ó. Então eu vou com as pontas de prova sobre ele. E ele deu 9.9 K ohms. 9.9. Então ele está bom. Está perfeito. 9.9, quase 10 K ohms. Ele tem uma tolerância, como eu falei para você. Bom, os defeitos apresentados em resistor é o que? Ele fica aberto, né? Quando você vem aqui em cima dele, não vai dar nada de resistência. Ou ele alterar sua resistência para mais. Então esses são os dois tipos de defeito. É muito difícil ele baixar sua resistência ou ele ficar aberto, ele se romper. Ok, pessoal? Bom, pessoal, quero agradecer por vocês terem assistido as aulas até aqui. Agradecer principalmente aqueles que assistiram toda a sequência de aulas que foram postadas hoje. Então assistiu a primeira aula, segunda e terceira e a quarta. Como vocês estão me vendo aqui nesse exato momento, né, estão na quarta aula encerrando. Queria agradecer muito a todos que acompanharam aí essas 4 aulas que foram postadas hoje. Eu espero que o seu conhecimento tenha avançado. Então, dentro dessas 4 aulas, se o seu conhecimento avançou, se você melhorou mais a sua análise técnica para placas de celulares, né, tirou muitas dúvidas em relação a CIs, capacitores, resistores e bobina, dê o seu like, se inscreva no canal, deixe aí o seu comentário.